Olá, eu sou Montanha E eu sou o Ramon. e você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? E antes de começar o cast de hoje, eu tenho alguns recados para dar. O primeiro, eu acho que o mais aguardado de todos, é o sorteio do e-book da Casa do Código. Primeiramente, eu queria agradecer a todo mundo que participou. Tivemos 62 cadastros. Foi muito legal. Estamos lendo todas as suas sugestões, elogios e críticas. E se vocês acharem interessante, comentem aqui embaixo desse post que vocês querem que nós lemos as suas críticas, sugestões e elogios. A gente vai fazer isso ao vivo no começo do próximo cast, que esse aqui já tem alguns recadinhos, para não ficar grande a entrada do nosso podcast. Então vamos lá, sem delongas, temos 62 participações. Eu vou sortear um número aqui no random.org, de 1 a 62. E o número sorteado foi 51. Vou aqui na minha planilha ver quem é o 51. É Ademilson F. Tonato. Então, cara, parabéns. Nós vamos entrar em contato por e-mail com você para você entrar no site casadocódigo.com.br e escolher o seu e-book. Beleza? Quem não ganhou, Casa do Código tá de parabéns, tá com uma parceria aqui com Dev na Estrada e você vai ter um cupom de desconto Dev na Estrada 15. Vai te fornecer 15% de desconto em toda a compra que você fizer lá dentro da Casa do Código. Cara, animal esse desconto, muito bom. E você vai estar aqui na descrição, tá? Dev na Estrada, tudo maiúsculo, 15. O próximo recado é um recado do Apoia-se, tá? O que é o Apoia-se, Montanha? Bom, vai estar o link também aqui na descrição do Apoia-se e vai estar no topo do nosso site, do lado direito, uma forma nova de você apoiar o Dev na Estrada. Como é que eu apoio o Dev na Estrada, Montanha? Você pode divulgar o Dev na Estrada nas redes sociais, pro seu amiguinho do lado, pro seu amiguinho no trabalho. Você pode ajudar a gente a espalhar o Dev na Estrada e fazer com que o podcast cresça cada vez mais. Mas também existe o apoio financeiro. O porquê disso? A gente não quer ficar colocando publicidade no site, ficar colocando publicidade desnecessária no cast, sabe? A gente quer trazer coisas boas para todo mundo, para vocês, como o cupom, por exemplo, de 15% de desconto da Casa do Código. Mas a gente também quer suprir os nossos custos. A gente tem custos básicos, como o SoundCloud, por exemplo, que hospeda os podcasts. O próprio custo da hospedagem do site. Custos básicos, esses são os mais básicos que tem. Então, se você entrar lá no Apoia-se, você vai ver que nós temos metas. A primeira meta são os custos básicos. É o que a gente quer atingir. Se a gente conseguir mais que isso, então nós vamos prometer mais coisas. Então, todo esse dinheiro, todo esse apoio que vocês podem dar para nós vai ser reinvestido no Dev na Estrada. Isso é uma forma de vocês patrocinarem o nosso podcast e fazer ele crescer cada vez mais. Ele continuar, vocês colocarem um apoio de vocês nesse projeto e apostarem nele. Então a gente tem aqui meta, por exemplo, segunda meta de R$400, que a gente vai trazer muito mais sorteios mensais. E aí a gente vai, desse dinheiro, fazer ele virar sorteio. E daí o sorteio vai ser para quem apoia, né? E a meta de R$1.000 para a gente trazer mais qualidade nos equipamentos, mais relevância nas entrevistas. Enfim, a gente vai investir tudo no próprio projeto do Dev na Estrada para ele crescer mais e mais em 2016 e nos próximos anos. Recompensa: se você doar mais que R$2, a gente vai dar o nosso muito obrigado. Você vai ter uma página exclusiva no Dev na Estrada, vai ter uma página exclusiva com o nome de todos os apoiadores. A gente vai agradecer sempre todo mundo que está apoiando com R$2. Se você doar mais que R$5, você vai ter também lá o seu nome no mural e também você vai participar de sorteios internos exclusivos. Inclusive, na próxima semana a gente tem mais um sorteio de mais um e-book, né, da Casa do Código, e quem for apoiador vai estar participando desse sorteio. Então, se a gente tiver um apoiador, esse cara vai ganhar. Se a gente tiver 2 apoiadores, vai ser sorteado entre esses 2 e assim por diante. Se você, nos próximos meses, a gente vai sortear mais coisas. O próximo sorteio provavelmente vai ser uma camiseta do Dev na Estrada com o nosso adesivo. E a gente vai trazer mais e mais sorteios para todos os apoiadores que estão apoiando o nosso projeto. Se você tiver uma recompensa, se você apoiar com a gente com R$20 ou mais, você vai ter todas as recompensas anteriores, que é os sorteios exclusivos, o nome no mural.
E também vai ter acesso a um grupo exclusivo no Telegram que a gente vai criar. E você vai estar recebendo pautas, você vai estar recebendo o que vai acontecer no cast antes de todo mundo. Você vai estar recebendo fotos com making off. Enfim, a gente vai trazer um conteúdo exclusivo para quem apoia a gente com mais de R$20. Vai ter acesso a um grupo privado ali com os apoiadores e os criadores do Dev na Estrada com várias coisas. Making off... Vai saber de cast, vai poder opinar nos casts e, enfim, vai fazer o brainstorm com a gente. Vai ser bem bacana, eu acho que é uma ideia que a gente tá apostando. Vamos ver se vai dar certo. Eu acho bem bacana essa forma de vocês que gostam bastante do cast, quer que ele continue, quer que ele cresça mais e mais. Uma forma de apoiar também financeiramente o nosso podcast. Beleza? Esses foram recados. Vamos lá que o cast de hoje tá bem legal. A gente vai falar de um assunto... que a gente quase nunca fala aqui. Então, vambora. Valeu. Sejam bem-vindos a mais um Dev na Estrada. Eu sou Montanha e tô aqui com o Ramon. Fala, galera. E os nossos convidados... Afonso. Fala aí, pessoal, beleza? Otávio. Opa, fala aí, galera. E Leonel. Fala, pessoal, beleza? Bom, estamos reunidos aqui pra falar de um assunto que a gente quase não fala no cast aqui, né, Raul? Quase nunca, um assunto, né, que passa despercebido aí por todos os casts que a gente fala, que é inglês pra quê, né, cara? Inglês pra quê? Pra que a gente quer? Aprender inglês, precisa falar inglês. A gente vai começar com um tópico interessante aqui, é como é que o inglês fez parte da sua vida. Vamos começar pelo Afonso aí, cara. Conta aí, como é que o inglês faz parte da sua vida? Por que ele apareceu aí na sua vida? Então, pessoal, eu como a maioria das crianças, eu tive contato no começo da minha vida com inglês, com jogos, né? Jogando videogame eu consegui aprender um pouco, né? Mas nos anos 80 e 90 os jogos ainda eram bem básicos, então não tinham voz e não tinha tantas falas complexas, então não deu pra aprender muito, mas eu sempre gostei, né? Só que os meus pais, eles não se atentaram em colocar num curso, em algo do tipo, então embora eu gostasse, eu achava que eu sabia, mas eu nunca fiz um curso, né? E aí quando foi mais ou menos lá para o ano de 2009, eu e uns amigos a gente decidiu fazer um curso. Eu já trabalhava, né? Não tem nem tanto tempo atrás, tem uns 7 anos atrás. Eu já trabalhava e falei, agora dá pra bancar um curso, então bora lá fazer um curso. Comecei a fazer um curso, daí fiz 1 ano e meio, né? Eu comecei mais ou menos no básico, mas no livro 2, alguma coisa assim. Daí deu 1 ano e meio, eu parei, porque eu tava fazendo uma pós, tava fazendo um MBA e eu parei de fazer o curso, né? Ficou meio agarrado. E em seguida eu já tive uma viagem que eu fui de férias para os Estados Unidos. E quando eu cheguei lá, eu falei, cara, tem que voltar a fazer o curso, porque isso aí tá... minha vida vai depender disso, né? Eu tive contato com alguns desenvolvedores lá e assim, o pouco que eu sabia falar não me ajudou muito, então eu voltei determinado a aprender mais, né? Entendi. Então, eu comecei a fazer aulas particulares com uma professora, né? E fiz aulas aí por um tempinho, acho que quase 2 anos, e... Não parou mais, que não pode parar mais. Aí no fundo, você descobre que inglês você tem que estudar sozinho, né? Pra você aprender. Não dá pra você depender de nenhum professor, não dá pra depender de nenhum livro. É como se fosse um músculo, né? Que você tem que Na verdade, exercitar. tudo na vida é isso aí, né? Você depende de você, você usa o professor como um suporte ali. Mas comigo foi exatamente o contrário, cara. Eu também, tipo, sempre... nossa cultura aqui, né? Apesar da gente não ter... algumas escolas ter inglês lá na matéria e tal, mas nossa cultura não é uma cultura bilíngue. Mas, pô, a gente está inserido na cultura americana, né? Filme, jogos, eu também, mano. Eu joguei bastante coisa em inglês. Sempre gostei de filme, seriado e tal. E comigo foi ao contrário, cara. Meus pais... me colocaram em várias escolinhas, me incentivaram pra caramba e eu nunca aprendi. É bem assim, né? Nas matérias, na faculdade, cara, eu tive aulas de inglês instrumental. Sabe o que é? É verbo to be pra crianças da 5ª série, cara, na faculdade. Pô, Eu tive isso também, Ramon, na minha faculdade. Péssimo, cara, péssimo. Eu também tive algo exatamente desse tipo. Acho que deve ser padrão nas faculdades brasileiras. Pô, quando você falou inglês instrumental, eu comecei aqui, acoustic guitar. Isso. Sai de lá cantando, né? Bom, mas e aí? Alguém tem mais alguma história aí? Como é que entrou? Como é que fez parte mais da sua vida, assim, o inglês? Por que vocês decidiram? Porque o Afonso, por exemplo, foi porque ele viajou. Falou, fudeu,
preciso falar com esses caras aqui, gostaria de falar e outras pessoas por alguma outra coisa? No meu caso, foi mais assim, eu vi pelo mercado de trabalho mesmo, assim, exigindo que você fizesse entrevista em inglês e tal, né? Então, como a nossa área, a gente tá ali convivendo, né? TI e tal, documentação, várias coisas em inglês. Eu também tive um contato tipo o Afonso, assim, por videogame, mas também, sei lá, por seriado, essas coisas. Mas eu nunca gostei de inglês, cara. Na verdade é essa, eu não gostava, não queria aprender. E, assim, eu também curtia muita música, né? Então também eu ouvia muita música em inglês. É curioso você citar, assim, que você não gosta de inglês. Eu vejo que bastante gente não gosta de inglês e meio que acaba aprendendo meio que por obrigação, né? Porque tá todo mundo falando a seu redor que como inglês é importante, não sei o quê. E, assim, no meu caso, foi, assim, basicamente o oposto, né? Porque eu, desde pequeno, assim, inexplicavelmente, eu sempre gostei de inglês, muito antes de eu saber que o que eu tava ouvindo era inglês. Desde pequeno, assim, eu lembro, assim, de ouvir músicas em inglês e eu gostava da sonoridade, eu ficava tentando imitar aquele sotaque, né? Aquele jeito de pronúncia e tal. E a minha mãe me colocou em uma escola de inglês quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos. Eu estudei lá, assim, por volta de uns 5 anos e tal. E eu gostava bastante, eu achava que eu manjava demais e na real eu não manjava nada, né? Assim, comparado assim, a um nativo e tal. Mas, assim, óbvio, pro padrão brasileiro, eu sei que até alguém comentou aqui, né, que nós não somos um país bilíngue. Eu acho que muito pelo contrário, né, aqui a barra é bem baixa, assim, o nível é muito baixo, assim, o que as pessoas se chamam aqui de inglês avançado, na real, se você for fazer um curso fora do Brasil, com sorte, você é um pré-intermediário, sabe? Sim. Então, assim, eu sempre tive um relacionamento muito forte, assim, com o inglês, e eu também, como alguém acabou de citar aqui, eu percebi que inglês não se aprende em escola, né? Você aprende sozinho. E eu acabei meio que, assim, por eu gostar tanto de inglês e por eu ter essa necessidade, assim, eu cito inglês, assim, na minha vida como se fosse até como um hobby, uma paixão, algo que eu faço por gosto e não por necessidade, eu acabei inserindo o inglês na minha vida 100%. Então, tudo que eu já fazia em português, eu passei a fazer em inglês. Né? E inclusive profissionalmente, academicamente, para lazer também, né? E eu acho, assim, que esse é o segredo principal, assim, para pessoa que pensa em aprender inglês, é que inglês não é, assim, você não tá fazendo um curso de Photoshop que você vai uma vez por semana, faz uma horinha e tal, e é isso aí, sabe? Assim, é uma coisa que você tem que pensar que, assim, você passa, sei lá, a semana tem 7 dias, os dias tem 24 horas, você passa, sei lá o que seja, 7 vezes 24 horas por semana falando português. Se você faz 2 vezes por semana, 1h30 cada dia, você passa 3 horas falando inglês versus sei lá quantas centenas de horas falando português, sabe? Então, jamais que o seu inglês vai chegar no nível do seu português. Então, sim. com esse mindset, assim, eu falei assim, não, acabei o curso, não tava estudando, não tinha nenhum professor nem nada. Eu falei, não, cara, eu vou, como eu não tinha dinheiro pra fazer intercâmbio, eu falei assim, não, eu vou fazer o meu intercâmbio aqui do Brasil. Então, assim, eu mudei a minha vida para o inglês, o que não foi algo muito difícil, porque, assim, foi até meio que natural, porque todas as coisas que eu gosto, né, eu sou viciado em videogame, eu já fui muito próximo de música, cara, tudo que eu gosto, assim, hoje em dia, né, de uns 6, 7 anos pra cá, podcast e tal, tudo em inglês, né, então eu fui trocando tudo, né, leitura também, comecei lendo, assim, muitos livros em inglês, os livros que eu já leria em português, eu passei a ler em inglês, os filmes que eu já assistiria com legenda em português, dublado nunca, com legenda em português, eu passei a assistir com legenda em inglês no começo, depois sem legenda, então, assim, pra mim foi um processo muito natural, sabe, assim, e na real eu acabei meio que, tipo, esse negócio que eu falei da proporção, né, das horas que você passa falando inglês para as horas que você passa falando português, isso é muito mais importante do que qualquer aula que a pessoa vai fazer, isso é muito mais importante do que qualquer regrinha gramatical que você aprenda ou deixe de aprender, sabe? Eu conheço pessoas que falam inglês fluentemente e fluência é diferente de gramática, de nível de pronúncia, pessoas que realmente conseguem ter aquele, como é que fala assim, tipo, aquela velocidade de resposta do cérebro, que
e isso você só conquista com prática, né? A pessoa consegue já pensar em inglês, né, pra responder. Exatamente. É automático, né? Exatamente, sim. Hoje em dia eu tenho orgulho, assim, de poder falar que inglês é a minha segunda língua, mas ela é quase que minha primeira língua, no sentido de que basicamente toda a minha cultura, toda a cultura que eu consumo, ela é em inglês, né? 90% das coisas que eu gosto estão em inglês, né? E existem muitas coisas, assim, por exemplo, no âmbito profissional, por exemplo, no âmbito acadêmico, que eu me sinto muito mais confortável falando inglês do que em português, né? Então, isso pra mim é uma conquista muito grande e, assim, não é estudo, não é livro, não é regra gramatical, cara. É 100% tipo água mole em pedra dura, sabe? Mas aí tem o start, assim, você comentou que você fez aquelas aulas em escolas tradicionais, ficou anos fazendo inglês. Como é que foi? Como é que foi o começo do seu aprendizado? O começo do meu aprendizado foi bem metódico e ao mesmo tempo ineficiente, sabe? Eu, hoje em dia, assim, com a experiência que eu tenho, eu julgo que o que eu aprendi em 5 anos, no meu método de aprendizado hoje, eu teria aprendido em talvez 3, 4 meses. Porque o inglês, ele é uma língua muito simples, estruturalmente falando, né? A gente que somos todos programadores aqui, a gente tem uma cabeça meio racional. Se você for pensar na sintaxe do inglês, é muito simples, né? Assim, conjugações verbais são muito simples, as regras gramaticais são muito simples. O problema do inglês é que ele, ao contrário do português, que é uma língua com muitas regras gramaticais, com menos exceções, o inglês é uma língua com poucas regras gramaticais e muitas exceções. E esse tipo de exceções você não decora, são coisas que você pratica e só vai soar direito, só vai soar natural o dia que aquilo for algo natural, que for algo que você não precisa pensar para você chegar naquela conclusão, né? O seu cérebro reproduzir, né? Formar uma frase e tal. English, motherfucker, do you speak it? Cara, um dos problemas que eu tenho, assim, que eu acho que eu sou um pouco da geração Metiolate, sabe? Todas as vezes que eu tentei aprender inglês e não consegui até hoje, basicamente, eu não me considero que sei falar inglês. Foi porque eu tentei... Foi assim, eu estudei 6 meses, aí via que não tinha muito progresso, parava e... deixa pra lá, sabe? Porque tudo que eu fazia na vida e tudo que eu conquistava na vida, eu conquistava muito rápido e muito fácil, se você for parar pra pensar. Então, por isso que eu acho que por isso que eu sempre gostei de trabalhar com internet, desde como eu conheço por gente, assim. Porque eu ia lá, alterava uma linha, Ctrl S, F5 e beleza, tô vendo, aprendi, resultado, aconteceu. E o inglês eu não sentia esse resultado, sabe? Hoje eu digo que eu senti um pouco de resultado, assim, mas mesmo assim tem horas que eu paro e falo, caramba, mano, será que eu tô melhorando mesmo? Será que eu não tô? E isso foi meu maior problema, assim, sabe? E aí você comentou, a gente pode até passar pro próximo tópico aqui, que é o que você fez, o que você faz pra aprender inglês. Você comentou dos cursos que você fez, das coisas que você faz hoje. Isso é uma coisa que eu vejo em muitos lugares, todo mundo fala pra você fazer isso, que é tornar a sua vida em inglês, né? Então, você trabalha com computador, coloca tudo em inglês. Nossa, exatamente. Basicamente a gente é programador, então a gente vai ver documentação em inglês. Música, cara, quem não escuta música em inglês aqui? Música em inglês. Assiste um seriado. Cara, hoje eu tô me forçando, eu acho que eu consegui subir um degrauzinho, assim, né? Que hoje eu vou lá e coloco o seriado em inglês. Se eu vou entender tudo, não importa. Entendi. Eu fui lá e coloquei. E hoje, cara, assim, ó, foi um momento muito feliz pra mim. Foi um momento que eu coloquei um filme em inglês, assim, e sabe quando, tipo assim, no seu Netflix já tá configurado em inglês, você nem viu? Aí você colocou o filme ali, aí você começou a assistir, aí você, 20 minutos de filme, você, caralho, tá em inglês, mano. Porra, mano, esse foi foda. Isso acontece demais. Esse dia foi foda, mano. Já vai no automático, já. Cara, eu acho que assim, aprendizado de idiomas é um processo muito ingrato, sabe? É um processo que é muito difícil de você ver progresso. Assim. Cadê o badge? Cadê o achievement? Eu quero o achievement. Sim, exatamente. Né? Cadê, sei lá, a minha barrinha de porcentagem, né? E eu falo assim, porque não só... É que meu relacionamento com o inglês é um pouco diferente das pessoas, da maioria das pessoas, porque eu não falei, vou lá aprender inglês. Foi muito natural na minha vida. Mas eu fiz isso com outros idiomas, né? Eu tava na Austrália agora, eu tava
estudando chinês, mandarim. Aí vocês acham que é difícil aprender inglês, cara? Nem sonha em aprender mandarim. Eu estudei francês também, eu estudei espanhol também, né? Eu gosto de idiomas e tal. Não falo nenhum idioma tão bem quanto eu falo português. Desculpa, inglês. Mas uma dica que eu dou pro pessoal, o Montanha, é o seguinte, assim. É muito difícil realmente de você ver progresso, você falando, porque é você, cara. É muito difícil você... É tipo você se olhar no espelho, você não sabe se tá mais magro, mais gordo. As pessoas, porque você tá acostumado a se ver, você tá acostumado a se... As pessoas que te falam, nossa, como você tá magro, como você tá gordo. E com inglês é a mesma coisa. Pô, você deu um exemplo bom, cara. Só que tem um jeito de você hackear isso, cara. Eu também sou gordo, velho, relaxa. Mas é difícil achar um programador magro. Ou com a saúde 100% perfeita, vai, digamos assim. Tem aquele magro que é o cara que é gordo, mas ele só é magro, assim, aparentemente. Mas dentro dele ele é... Se for os dois, então nem pensar, nem programador é. English, motherfucker, do you speak it? Tem um jeito de você hackear isso, cara. De você... Eu tenho duas formas, na real, de você fazer isso, né? A primeira é você começar a prestar atenção. Pensa em porcentagens. Então, por exemplo, você assiste o episódio de uma série que você gosta e você para pra julgar mais ou menos quanto por cento do que tá dito você tá realmente absorvendo, sabe? Assim, isso é uma coisa que eu fazia muito pra ver o meu listening tava, né? Porque eu sempre, assim, fui muito... É que o nível que eu queria chegar de inglês não é o nível necessário pra 99,9999% das pessoas, né? Eu quero falar inglês tão bem quanto um americano, né? Você foi tipo um nerd do inglês. Cara, eu fui tipo level tipo Asian, sabe? Tipo, eu fiz a parada mesmo, assim. Então eu treinei pronúncia, cara, de ficar dias e dias e dias repetindo as mesmas palavras. Eu invejo essa força de vontade. Eu tinha dificuldade. Eu vou te dar um exemplo aqui muito claro que quem tá ouvindo a gente vai se identificar. A palavra month, né? Mês. Simples, né? Começa pelo som do TH, né? Muita gente demora... As pessoas demoram muito pra aprender o som do TH. Mas, por exemplo... Monte? Monte. O month, como com F. E é engraçado, porque pra uma pessoa que fala inglês, que tá acostumada a ouvir e falar inglês, o TH, ele não tem nada a ver com F. É como se você estivesse falando pra mim, tipo, o V e o, sei lá, cara, o B, sabe? Que pra uma pessoa que fala espanhol é a mesma coisa, pra mim é tipo isso, o TH e o F, né? E pra um americano também. Então ele percebe na hora que você tá falando com som de F. Ele já olha com cara que você tá falando, né? Mas eu te falo uma coisa, assim, que pra mim... Os caras tomando dor aí. Uma coisa que por isso, cara. Uma coisa que pra mim foi impossível, a palavra month, no plural. Como que fala month no plural? Months. E esse som do TH mais o S, cara, tipo, a gente já não tem o TH, sabe? Na língua portuguesa. O TH com S no final, então, que já são os dois sons que pra gente são parecidos, ferrou, cara. Esquece. Fala two months. O cara vai saber, mano. Mais fácil, né? É difícil, cara. Então, assim, o primeiro método, assim, meu de hackear, assim, tipo, sempre tá pensando nas porcentagens do que eu tô conseguindo absorver, né? E meio que ir comparando isso e montando um comparativo ao longo do tempo, né? E ao longo do tempo não é dias. Dificilmente são semanas, normalmente são meses, né? Você não vai mudar muito seu inglês de uma semana para outra. E o outro método, e esse é muito mais fácil de você enxergar, é você se gravar, né? Então, pratica, falar com o espelho. Eu fiz isso, mano. Nossa, foi horrível, cara. Falar com o espelho. Compartilhei. Pra quem não tá acostumado, né? É que agora tudo bem. Agora, eu não sei se você tem costume de ouvir o Dev na estrada, porque eu não ouço o Opa Tá Bom, o meu podcast, e o meu brother que grava comigo fica puto comigo que eu não ouço, né? Mas ele ouve todos os... Ramon ouve também. Eu entendo a sua dor. Entende? Cara, eu não gosto de... Eu que gravei, eu sei. Pra que eu vou ouvir, tá ligado? Olha, eu só não vou falar... Eu ouço o Dev na estrada de vez em quando. Eu só não ouço sempre, porque sou eu que edito essa bosta. E eu ouço editando. Nossa. 50 vezes. Então, vou escutar mais uma. Não dá, né? Mas o Ramon não ouve não, cara. Então, você pode dar bronca nele. Tamo junto. Mas, cara, assim, eu falo assim, uma coisa que é legal você fazer, tipo, pega um tópico que você gosta, né? A gente aqui voltado à tecnologia, sei lá, você gosta de smartphone. Se filma no espelho, ou se grava só no gravador de voz do celular, você falando sobre smartphones. Por que você gosta de smartphone? Se grava, né? E aí você se ouve e começa a reparar do jeito que você faz a tua pronúncia. Quando que você se engasgou? Qual foi a palavra que você quis dizer, ou a frase que você quis formar? O tempo verbal que você quis formar?
que você não conseguiu formar? Então você pega, para, estuda aquilo, né? Que foi o meu caso no TH. O THS, meu months, não foi tipo assim, nossa, como será que eu falo TH e o S, tipo, do nada, um dia eu tava numa conversa, eu fui falando, eu me enrolei, né? E então, assim, cara, você se gravar é a melhor forma de você, primeiro, manter um histórico do seu progresso, né? Porque se você começar a se gravar hoje, uma vez por semana, e você acha que você não tá progredindo, daqui 6 meses, cara, se você pegar o teu primeiro áudio, você vai ver que você progrediu e você não progrediu pouco. Pô, cara, eu fiz isso aí com... Você fez uma analogia com gordo e magro, eu fiz isso aí quando eu emagreci uma época, assim. Então, eu tirei fotos e... É meio babaca fazer isso, né? Todo mundo faz isso. Você tira foto... Antes e depois? Com a calça larga, assim, manja. Mas eu fui fazendo um progresso meu, e aí realmente, cara, você se olha no espelho todo dia, você não vê a diferença, mas se você vai tirando foto, e principalmente quando você faz uma quebra, né? Tipo, ó, essa foto aqui é de 2 meses atrás e agora. Aí exatamente, você olha, cara, e fala, pô, verdade. E recentemente, eu fiz uma entrevista na Booking, lá de Amsterdã, e eu gravei a conversa no Skype, e, cara, vocês nunca vão ouvir na vida, de tanta vergonha que eu tenho do que eu falei ali, cara. Que foi... Puta merda. Mas o interessante de se entender também, de tentar medir de curto prazo, assim, né, de um dia pro outro, de uma semana pra outra, é que às vezes o seu humor altera o tanto que você... Não o tanto que você sabe, mas a sua percepção de como você tá falando ou como você tá ouvindo. Né? Eu quase todos os dias faço reuniões remotas, né? E tem dia que eu falo, cara, eu tô fluentaço. E tem dia que eu falo, cara, eu sou um merda. Porque, assim, depende muito. Às vezes, se você acorda, você tá de mau humor, você acorda, você tá passando mal, e isso reflete diretamente na sua linguagem, no seu idioma, até no português interfere, né? E no inglês acho que é a mesma coisa. Então, acho que pra você medir a curto prazo, essas interferências, elas atrapalham, né? Por isso que o ideal é você pegar aí, como disse, 2 meses ou mais, né? Pra entender quanto você evoluiu. Isso aí é bem eu não diria engraçado. nem, Afonso, que é a sua confiança, cara. Não diria nem que é o seu humor, é tipo uma questão de autoconfiança mesmo, né? E assim, meio que pra tudo, né? Que nem acho que foi o Montanha que comentou agora, a questão até do português acontece isso, né? Se você, às vezes, sei lá, você vai falar com o seu chefe é um cara, sei lá, muito cara fodão, assim, sabe? Às vezes você fica meio nervoso, você vai gaguejar, você não vai conseguir formar, depois você sai da sala dele e fala, puta, velho, o que eu acabei de falar, sabe? Então, isso interfere a fala no geral, né? Então, em inglês ainda, uma língua que não é tua língua materna, ferrou, né? Eu queria entender também, vocês comentaram muito assim, eu estudei, tava lá, não sabia porra nenhuma, books on the table, e agora eu tô assistindo série em inglês, sem legenda, com legenda, sei lá. Pulou muito um passo. Eu queria entender esse meio, cara, esse meio que parece que todo brasileiro, e eu tô nesse meio, não saio desse meio. Pô, como é que vocês fizeram? O que vocês fizeram? Aula particular, faixinha do Rambo na cabeça, ninguém sobe nessa porra, vou fazer esse negócio acontecer agora, sei lá... Inglês online, como é que foi? Como é que vocês saíram da inércia ali, cara? O que eu sei é que todo mundo passa por essa inércia, cara. Você parece que aprende um pouquinho, aí fudeu, não aprende mais nada, e do nada, quando eu vou, sei lá, assisto vários vídeos no YouTube de pessoas falando, é sempre isso. Aprende até um tanto ali, e do nada a pessoa já começa a falar de quando ela já tava fazendo tudo em inglês, sabe? Esse é o limbo do intermediário, cara. Eu entrei nesse limbo aí e fiquei um bom tempo nele, né? Eu sempre comecei a fazer um curso, já sou intermediário. Já sou intermediário. É porque a percepção é muito difícil, né? Porque quando você começa a fazer o curso, você faz lá, sei lá, 1 ano de curso, você já acha que você é intermediário. Porque você não sabe o que é ser fluente, você não sabe o que é ser avançado. Então você fica nesse limbo aí por um bom tempo, e eu acho que talvez eu nem tenha saído dele ainda. Eu acho que eu tô próximo de sair, mas toda vez que eu até falo com a minha esposa, né? Eu sou intermediário. Não, você é avançado, você fala com todo mundo. Não, mas eu não consigo me ver fluente, né? Eu acho que eu só vou conseguir sair do intermediário quando eu estiver fluente mesmo. Nossa, Leonel, velho, eu reconheço 100% o que você tá falando, cara. Até comigo isso rola às vezes também. Eu que falo inglês o dia inteiro, eu tinha um costume feio quando eu tava morando fora, de às vezes eu falar, tipo, quando eu ia falar com alguém importante, eu pedia desculpa, falava assim, pô, desculpa que inglês não é minha primeira língua. Sendo que 99% do tempo, as pessoas nem conseguiam, tipo,
perceber que inglês não era a minha primeira língua. Porque eu realmente cheguei nesse nível. Na Austrália, pra todo mundo, eu era americano, né? Desculpa, acabei falando, mas eu morei na Austrália, eu morei no Canadá e tal. Então, cara, isso assim é uma coisa é muito difícil mesmo, assim. Pra mim, eu que tô sempre querendo estudar inglês, tô sempre querendo melhorar o meu inglês, eu nunca vou ser fluente, eu nunca vou ser não nativo, mas um nível de eu nunca, tipo, vou ter chegado lá, né? Assim, é um processo que pra você tá sempre aprendendo e tem sempre alguém que fala melhor que você. Vocês acham que morar fora é crucial? Porque pra mim tá sendo, tipo, a última carta da manga, sabe? Eu falo assim, quando eu morar fora, acho que eu vou falar inglês direito, sabe? Vocês acham que é essencial morar fora pra aprender de fato inglês ou não? Eu acho que não, Montanha. Não. Eu acho que no meu caso eu fiz igual a Montanha, eu acho que eu apostei nisso daí. Eu tava no o Leonel vai me desanimar de novo. Eu tava nesse limbo aí do intermediário aí que os caras estão falando. E é a parte mais difícil, mas assim, eu fiz aula particular e meu professor falou assim que é normal, cara. Chega uma hora, o começo você percebe o avanço, porque você tá ali aprendendo várias coisas novas, e chega uma hora que você não percebe, sabe? É bem lento a evolução, é óbvio, isso vai depender de pessoa pra pessoa. Se você gosta e tem aptidão pra aprender, vai ser diferente. Mas aí eu apostei, eu tinha esse sonho de morar fora, e aí eu uni, né, o útil ao agradável. Falei, vou arriscar, e assim, eu acho que você convivendo o dia a dia, você consegue evoluir assim, e muito mais rápido, mas isso depende também, acho que você consegue morando aí no Brasil evoluir e ter um inglês fluente, entendeu? Isso é uma falsa ilusão que eu tô tendo. Sim, então, cara, eu acho que assim, a minha opinião primeiro, essa questão de você olhar assim pro seu inglês e tal, a gente aqui, pessoal, todo mais ligado assim na programação, é a mesma coisa de você, por exemplo, no meu caso, que sou mais focado em back-end, eu pegar o código do PHP do meu primeiro site, sabe? Eu vou jogar no livro, eu vou dar risada, né? Eu vou falar, nossa, que ridículo, como que alguém assim... Não precisa ir muito longe não, hein, mano? Não. Se eu pegar meu job de 6 meses atrás, Não, exatamente, cara, assim, nossa, como que daí você pega um problema que você teve. Não, eu sou CTO da minha startup e tal, e eu faço toda a programação, né? Só que eu gosto muito mais de back-end do que de front-end, ao contrário de vocês. E, cara... Vem comigo, cara. Obrigado. Quando às vezes, tem umas coisas de front-end que eu passava, assim, tipo, dias pra resolver, e eu tava assim, nossa, eu fiz um puta de um sistema animal, assim, PHP e tal, banco de dados, e um algoritmo muito louco, fazendo os negócios mó legais, aí eu não consigo centralizar a porra de um elemento numa div. Fofurização, velho. Mais simples, mano. eu não consigo fazer, velho. Até hoje, se eu ver que eu tenho uma, sei lá, uma divisona gigante lá, eu tenho que centralizar verticalmente um elemento, eu choro um pouquinho, tá ligado? Por dentro. Não, sendo que eu vejo qualquer coisa assim, PHP e tal, eu fiz um algoritmo esses dias pra determinar eu tenho uma startup na área de podcasts, pra determinar quais dos dois elementos da imagem que eu conseguia reconhecer no arquivo RSS era o melhor elemento pra eu exibir na minha plataforma. E eu fiz um puta de um algoritmo muito louco, fico mó feliz quando eu vejo que tem um problema que eu não sei resolver, eu vou lá, aprendo não sei o que, aí, velho, eu tenho que centralizar uma imagem numa div, eu falo assim, velho, eu chamo meu brother que é mais focado no front-end e falo, velho, me ajuda aí, porque é foda, velho. É foda, mano, você acha que é fácil, mano, centralizar a div, velho? É anos de prática. Acho que é igual fazer curso de Photoshop, então é isso? Fofurização é difícil, velho, você acha que Eu tava brincando, eu tô abrindo uma empresa de desenvolvimento com um amigo meu, e hoje a gente tava montando a nova versão do nosso site, né, e eu tava brincando com ele, né, que a gente tava trabalhando ao mesmo tempo no Skype, eu no código e ele na parte de design, né, que ele é o cara é artista, gênio dos desenhos da vida, e aí ele lá, não sei o que, olha isso, olha o que eu tô fazendo, não sei o que, e eu aqui, mano, olha esse script que eu fiz aqui em JavaScript, que ele tá fazendo aqui com a tela redimensionando um monte de coisa aqui, não sei o que e tal. Aí eu parei e eu pensei e analisei assim a nossa conversa. Eu tava falando pra ele o quão legal era o script que eu tinha feito em JavaScript, que tava funcionando, que tava 100% responsivo e tal, não sei o que, e ele me mostrando como que tava a rodela de tomate que ele tinha desenhado, sabe, no Illustrator. Então, assim, tipo, esse negócio do front-end versus back-end eu acho muito engraçado. Eu vivo muito isso no meu dia a dia, cara. Eu só me
Eu só me ferro com isso. English, motherfucker, do you speak it? Cara, e uma coisa que a gente comentou, que é, tipo, transformar tudo que a gente faz e gosta de fazer em inglês, acho que a pergunta talvez seja mais direcionada pro Leonel, que tá lá no Canadá ainda. Não tem uma hora que teve uma hora aí que você sentiu meio overrated, assim, de tudo? Tipo, eu vou dar um exemplo, o meu exemplo. Eu fiquei muito na pilha, assim, eu vou aprender inglês, tal, não sei o quê. Ia ter umas entrevistas em inglês próximas, tal. E, cara, eu fiz tudo, comecei a ver tudo em inglês, vídeo no YouTube pra caramba, tudo em inglês. Aí teve uma hora que eu falei assim, mano, não, deixa eu só ver esse videozinho em português aqui. Não quero mais, não tô conseguindo mais ver. Ah, certeza, cara. Você passa por isso ainda aí hoje, ou você passou e já era? Não, eu passo ainda, cara. Eu acho que, por mais que você convive aqui com inglês e tal, você tem que ter aquele escape lá que falar sua língua, né? Sei lá, é um alívio às vezes, sabe? Você, por exemplo, que nem eu ouvi aí o Afonso comentando e tal, que às vezes a gente não tá no dia certo, sabe? Mas eu comento aqui porque no final de semana eu fico com a minha esposa e a gente acaba falando em português, né? Uhum. E aí chega na segunda-feira na empresa, sai meio engasgado o inglês, assim, você meio que esquece, sei lá. Mas é só os primeiros minutinhos, né? Você fica na manhã, assim, você fica meio travadão e tal. Depois, na sexta-feira, você já tá lá fluentão de novo, entendeu? Que aí já foi passando a semana e tal. Então, assim, chega uma hora que você quer ver um vídeo em português, quer falar com alguém, entendeu? Então, acho que acontece, isso é normal, é meio, né, eu acho que é meio natural você chegar aí e querer falar no seu idioma. Pelo menos pra mim, eu acho que é importante, né, ter esse escape aí. E vocês também comentaram que, por exemplo, o intercâmbio, né? Você morar num país que a primeira língua é inglês não é a última carta na manga, né? Não é por isso que você vai... Não é a última carta. Eu acho que facilita muito. Se você quer um resultado rápido, por exemplo, eu decidi aprender inglês por alguns motivos. Um deles era porque eu queria morar fora, então no Canadá, e eu tinha que falar inglês. Sim. Mas comecei a fazer aula particular e tal, né? E aí eu vi que morar fora ia evoluir muito mais rápido do que eu fazer curso no Brasil, entendeu? Sim, mas eu acho que uma das coisas importantes, talvez vocês concordam comigo, é a motivação. Porque pra quem tá no limbo aí do intermediário e, sei lá, não usa o inglês no seu dia a dia, uma coisa que aconteceu comigo e quem tá ouvindo o cast aí não quer que aconteça com você, tenta se motivar de alguma maneira. Então, cara, sei lá, se motiva a procurar trabalho fora, começa de fato, sei lá, vou aprender uma nova linguagem, vou aprender um novo framework, vou assistir os novos episódios de Naruto. Coloca Naruto não, que é japonês, né? Deu um exemplo ruim. Simpsons. Simpsons. Faz esse desafio. Coloca em inglês, propõe coisas e faz coisas que te motivem. Eu acho que o intercâmbio e você morar num outro país, apesar de não ser a última carta da manga, eu acho que me motivaria de um jeito bem diferente. Então, uma das coisas que o Afonso comentou, por exemplo, que ele pegou umas férias e fez um intercâmbio e foi lá, passou, sei lá, um mês nos Estados Unidos, eu acho que isso já foi suficiente pra dar uma motivação maior pra ele, apesar de estar aqui no Brasil, estudar com uma frequência bem maior e mais motivado, porque você tem que estar motivado, né, pra conseguir aprender. Tem que ter um objetivo, né, você tem um foco lá, então se você tem esse foco vai ajudar muito. Se você gosta da língua igual o Otávio, ele falou que gostava, tal, que faz parte da vida dele, ou você tem um objetivo, tipo, eu quero morar fora, sei lá, eu quero fazer um intercâmbio, eu quero viajar o mundo, então eu vou me focar e vou aprender, entendeu? Acho que é isso. Isso tá acontecendo agora no caso da minha esposa, né, que a gente tá planejando ir pro Canadá. Em setembro ela vai começar um college e ela tem que fazer a prova de proficiência. É tudo ou nada, né? E assim, a gente tá apostando uma grana nisso, né, não é barato. O Leonel que foi sabe que não é barato fazer esse tipo de movimentação. E ela, assim, o nível de inglês dela não é tão avançado ainda, mas ela tem que conseguir fazer essa prova e passar. Então, assim, deve ter uns 4 meses que ela estuda de 6 a 8 horas por dia, né? Ela também, assim, não trabalha, não é o nosso caso que a gente tem uma outra ocupação, mas o trabalho dela é estudar de 6 a 8 horas por dia, né? Então, quando você perguntou, Montanha, a questão de ir para fora para poder aprender, eu acho que fica muito mais fácil quando você tem tempo também, né? Porque se você
tiver tempo livre, fica mais fácil para você se dedicar. Agora, Exato. a gente que tá na correria, as horas livres são muito poucas e no nosso trabalho, naturalmente, a gente não vai falar inglês, né? Exato, falaram isso pra mim também. Por exemplo, quando você se programa pra fazer um intercâmbio e se dedica pra isso, você já vai com essa cabeça, né? Você vai lá pra outro país, você estuda basicamente o dia todo, ou sei lá, um part-time, 4 horas por dia, você se dedica estudando, e você não faz isso aqui no Brasil. Se você fizesse isso aqui no Brasil, pô, vou ficar um mês sem trabalhar, sei lá, vou pegar nas minhas férias e vou ficar um mês inteiro estudando inglês, 4, 5, 6 horas por dia. Pô, você vai ter um progresso animal também. Talvez não tanto quanto lá, porque na hora que você sair, você vai estar ainda habitado e tal, mas, pô, quase... você consegue alcançar bem esse resultado e a gente não se propõe muito fazer isso. A gente sempre pensa só no intercâmbio, né? Na parte de... Como se fosse como eu comentei, como se fosse a carta coringa aqui na manga, né? Uhum. Cara, eu acho que assim, se você for pensar, vou estudar 4 horas por dia, eu acho que isso é você vai acabar se desmotivando, sabe? Porque estudar não é legal. Não é legal estudar, sabe? Eu acho que assim, a maneira que você tem que enxergar pô, você não vai ler aquele livro, você não vai assistir aquela série, você não vai assistir aquele filme. Cara, você já vai assistir aquilo, seja na língua que for. Assiste em inglês. Se o seu nível de inglês não é tão alto assim, assiste o primeiro em inglês com legenda em português. Depois, sei lá, assiste o mesmo episódio daquela série, que você já tem mais noção do contexto, assiste aquele episódio em inglês com legenda em inglês também. Ou se você tá num nívelzinho um pouquinho mais acima, assiste sem legenda e vê o quanto que você consegue entender. Sabe, cara? Eu acho que assim, isso, cara. Eu acho que assim, você não precisa lidar com o inglês como se você estivesse estudando. Assim, a melhor maneira de aprender inglês não é estudando inglês, é você inserindo o inglês na sua vida. Então, as coisas que você já vai fazer de qualquer forma, você faz elas, só que em um outro idioma, né? E eu acho que essa é a maneira mais fácil. Eu tenho um exemplo. É a maneira de você meio que dar uma burlada no cérebro, não ficar se cobrando. Não é penoso, cara. Porque assim, cara, você não vai pegar um livro de gramática e ir lá, present perfect. Aí você começa. Quando é isso, você tem que usar o have, mas quando é aquilo, você tem que usar o had e não sei o que. Cara, fica assistindo as séries que você vai entender. Você vai entender pelo contexto que o cara tá querendo dizer, e numa situação semelhante que você precisa passar uma informação mais ou menos naquele sentido, você vai lembrar daquilo, sabe? Assim, é tipo água mole em pedra dura mesmo, sabe? E assim, eu falo assim por experiência própria, porque que nem eu comentei, né, no começo do programa, eu meio que mudei toda a minha vida para o inglês, e tudo que eu fazia em inglês. Então, quais são as coisas que a gente faz normalmente? A gente faz alguma coisa para se divertir, a gente trabalha e a gente estuda, ou, né, assim, não necessariamente os três, mas, por exemplo, tudo que eu gosto de fazer para me divertir, eu já faço em inglês. Eu amo podcasts, comecei a ouvir podcasts em inglês, amo música, comecei a ouvir só músicas em inglês. Eu amo ler, eu comecei a ler só livros em inglês, eu adoro livro de ficção científica. Então eu comecei a ler Arthur C. Clarke, comecei a ler um monte de coisa direto em inglês. Mas não só isso, né? A parte profissional também. Cara, já que você tem que trabalhar para viver, por que não um trabalho onde você tenha que usar inglês de alguma forma? Se você for pensar dessa maneira, você vai estar sendo pago para aprender inglês. O que eu fiz foi, eu arrumei emprego numa empresa americana. Né? O Afonso é desses caras aí, ó. Meu caso foi o mesmo. Eu arrumei emprego numa empresa americana, numa multinacional americana, tal, onde eu tinha que usar inglês o dia inteiro, os meus chefes eram americanos, tudo que eu fazia era em inglês, eu fui forçado a falar inglês. E assim, isso expandiu muito o meu vocabulário profissional, por exemplo, porque eu aprendi inglês como uma criança aprende, né? Eu não aprendi a escrever e-mails formais em português, ou escrever uma carta formal em português, em inglês, né? E isso assim, do lado profissional. Aí a gente tem o lado acadêmico. O que eu vou fazer academicamente? Hoje em dia tá ficando mais comum, pelo menos em São Paulo, você ter cursos acadêmicos que são inteiros em inglês. Eu fiz um mestrado de um double degree, né, que fala de graduação dupla, sei lá, pela GV, inteiro em inglês, né? Então eu fiz o primeiro ano desse meu mestrado em inglês, aqui no Brasil mesmo, só que todas as minhas aulas eram ministradas em inglês, tudo que eu fazia na aula era em inglês, tinha, sei lá, de 20, 30 alunos na minha sala, uns 4 ou 5 brasileiros, e depois, o segundo ano desse meu mestrado, eu fiz 6 meses na Austrália, 6 meses no Canadá. Então assim, tudo que eu já faria normalmente, sem estar estudando inglês, eu fiz em inglês, né? E tudo bem, você
falar hoje em dia, você que fala inglês intermediário, você vai falar, pô, cara, mas eu vou assistir filme, não vai ser tão... Eu vou ter que prestar muito mais atenção pra entender do que, né, se eu estivesse assistindo em português. Só que, cara, isso é nos primeiros. Chega uma hora que você não vai querer saber de livro em português. Eu, assim, os últimos livros que eu li em português porque eles eram livros brasileiros, né? Então eu peguei o costume de só consumir a mídia na língua original dela, se eu falar a língua original, óbvio, né? Vou consumir um negócio em alemão que eu não falo alemão. Mas, então, assim, filmes, essas coisas, então... E chega uma hora que atrapalha, cara, assim, você que tá ouvindo e hoje em dia você assiste um filme em inglês sem legenda ou com legenda em inglês, você não consegue entender 100%, e assim, eu te falo porque eu já estive na sua pele, e hoje em dia, se eu tenho legenda no meu... a legenda em português num filme me atrapalha, porque eu sou condicionado mentalmente a ler tudo que tá na minha frente, só que eu tô prestando atenção no que a pessoa tá falando no idioma, eu tô lendo em outro. Só me confunde, é muito mais fácil de eu entender sem legenda. Mas, cara, eu não sou um X-Men com superpoder de aprender inglês. Eu sou um cara normal, velho. E assim, ainda agora, endereçando um pouco aquela sua pergunta relacionado a intercâmbio, importante ou não, eu acho que é irrelevante intercâmbio. Eu cheguei no nível de fluência de tirar 110 no TOEFL, 110 e 120, sem ter saído do Brasil, né? Sem ficar pagando o professor. Eu sou de família humilde, né? Eu não tenho dinheiro. Nunca tive dinheiro pra fazer curso caro, pra fazer intercâmbio e tal. Eu aprendi sozinho, cara. Eu aprendi assim, jogando videogame, ouvindo música, lendo livro, fazendo amizade. A galera que curte videogame, eu sei que deve ter uma intersecção muito grande do seu público, do seu podcast com o meu, que é a galera que curte videogame. Cara, começa a jogar jogos online e ao invés de você jogar nos servidores brasileiros, joga nos servidores gringos, né? Eu sou viciado em CS, né? Em Counter-Strike. O foda é que hoje em dia, cara, as pessoas estão ficando mal acostumadas, né? Porque tá vindo bastante coisa em português, né? Com certeza. Não, quando a gente era moleque, você ia querer jogar um RPG, cara, você tinha sorte se tivesse em inglês, né? Porque o normal da gente era jogar em japonês. Né? Os primeiros Final Fantasy e tal. Mas hoje em dia é tudo... Você tem aí tudo as vozes aí do Roger, da Peach, do... mas eu tenho uma história com videogame que foi legal. Eu também acho bacana, assim, é que o foda, cara, algumas pessoas vão entender a minha dor, assim. O foda é esse limbo do intermediário, cara. É muito foda isso. E você tem que... Cara, não tem jeito, assim, não tem segredo. Se alguém espera que a gente vai falar assim, que tem um segredo, não tem, mano. Você vai ter que se fuder mesmo, na boa palavra, assim. E, cara, vai e faz, uma hora você vai entender, uma hora você... Igual ele falou, água... Pedra na água? Não, água na pedra, né? Água mora em pedra. É exatamente isso, cara. Uma hora você vai perceber que você tá evoluindo e vai virar a chave, assim. Cara, Guitar Hero, pra você sair do hard, você tem que... Pra você ficar bom no hard, você tem que jogar no expert. Pra você ficar bom no expert, você tem que aumentar a velocidade. Exatamente. Porque não tem depois do expert. English, motherfucker, do you speak it? Eu tenho uma história com game que é... Eu tava jogando Destiny e aí eu comecei a jogar a nova expansão dele e tava muito chato fazer raid, assim. Pra quem não sabe, raid é quando você pega um grupo de pessoas, no Destiny eram 6 pessoas e você entra como se fosse numa dungeon, num planeta, num mundo, né? Numa missão. E você tem que ir com essas 6 pessoas nessa missão. Cada pessoa tem um objetivo, ó, você vai pra direita, você vai pra esquerda, você solta aquela magia, você faz isso. E então é uma coisa bem densa, assim. Então tem que ser 6 pessoas, todas com microfone pra conversar, pra falar aquela estratégia, o que fazer, o que não fazer. E começou a ficar meio chato eu ter que pegar e ficar, convidar aquela pessoa, daí não tem mais vaga, e daí o cara não já fez e não sei o que. Aí eu descobri um site, já conhecia ele, pra falar a verdade, mas eu tinha medo de entrar nele, que é o destinylfg.net. Ele é um site gringo, obviamente, né? Tem pessoas do mundo inteiro, mas a língua falada lá é inglês. E você coloca lá, ó, meu level, onde eu quero, grupo. Plá. Você coloca lá, vê as pessoas que querem, você entra lá, juro pra você, 2 minutos você tá dentro de um grupo fazendo o que você quiser. Pô, cara, eu vou anotar esse site aí, viu? E aí eu comecei a jogar só em inglês com os caras. E assim, foi animal, cara. Vou falar pra você. Entendia 60% do que os caras estavam falando, porque você sabe, né? No game o cara vai falar gíria, o cara vai falar piadinha. E, pô, às vezes eu não entendia nada que o cara falava, mas conseguia jogar de boa, conseguia fazer as coisas. Já vi gente sendo expulsa porque não
conseguia falar o mínimo de inglês, né? Que as pessoas esperam que você, no mínimo, consiga se comunicar no sentido... Opa, eu tô aqui, eu vou ali, eu sou... o cara tá ali, morri. morri, eu sou o terceiro, eu sou o segundo, eu vou agora, sabe? Pelo menos coisas básicas e saber o que você tá fazendo ali em inglês você tinha que fazer. E daí uma história legal que eu tenho é que eu tava num boss lá, no último boss da dungeon, e a gente tava morrendo por causa de um cara, e o cara não falava, os caras, você tá aí, não sei o quê. Aí o cara soltou I don't speak English, meio zoado assim, falando, daí os caras, não seja por isso, né? Foi lá e quicou o cara, né? E aí os caras começaram a conversar entre eles assim, eu vi o nick dele, parecia um nick brasileiro. Os caras começaram a falar, né? Aí eu, caramba, os caras estão falando do Brasil aí, mano. Eu vi um Brasília, um Nick, juntei as pecinhas, mas... Os caras estão zoando. Os caras estão falando aí, mano. Daí eu falei pros caras, eu falei assim, eu sou brasileiro, cara. Também sou brasileiro aqui. Daí ele falou assim, mas você entende o que a gente tá falando, não entende? O mínimo? Eu falei, entendo, cara, dá pra se virar. Ele falou, é o que a gente precisa. Aí eu falei, porra, mano. Daí eu me senti igual o Afonso lá naquele dia. Ela falou, sou fluente pra caralho. Levantei assim. Pode crer, velho. Pode crer. Mas foi legal, acho que tem cara. tudo a ver também, Montanha, já que você comentou com isso, cara, eu acho que tem muito a ver com o objetivo da pessoa também, né? Porque às vezes você, por mais que seu inglês não seja fluente, pros seus objetivos, pras coisas que você faz, o seu inglês às vezes é mais do que suficiente, né? Então se você tem o cara que é programador, né, ele trabalha no Brasil, ele quer continuar no Brasil, se ele tem uma leitura boa e um entendimento bom do que ele tá lendo, cara, tá ótimo, né? Exato. Pra ele ler documentação, é uma coisa, se você tem um bug no seu código e você pesquisar esse bug em português e você pesquisar esse bug em inglês, são coisas absurdamente diferentes, né? Assim, a documentação para qualquer linguagem possível em inglês é infinitamente melhor, independente do quão bom a brasileira seja, né? E não é porque o brasileiro é inferior ou nada disso, o programador é pior, mas é que tem mais gente, né? Então, é como se fosse a linguagem universal, né, cara? Cara, exatamente. Não é porque tem mais porque os americanos são melhores, não, porque os japoneses fizeram a documentação em inglês, os chineses fizeram a documentação em inglês, os italianos fizeram, né? Todas as nacionalidades ali estão fazendo a documentação em inglês. Não, e o Stack Overflow, por exemplo, cara, se você for comparar a versão em português, eu entrei uma vez só pra, sei lá, nem sei o porquê, mas é ridículo, assim, comparar o nível de documentação. Então, assim, pro cara que é programador, né, às vezes, se esse é o objetivo de vida dele, é só conseguir ler uma documentação bem, né, ler esse tipo de coisa, uma comunicação básica, às vezes ele não precisa atingir o nível de fluência que eu atingi, né? Porque o meu objetivo é muito diferente do dessa pessoa. Eu queria ser americano, cara, no sentido... Obviamente, eu não queria ser americano, mas, assim, falando da língua, né? Eu queria chegar num nível onde eu fosse pra uma entrevista de emprego com um americano e ele não se sobressaísse devido à qualidade do inglês dele comparado à minha, né? Muito pelo contrário, eu queria demonstrar que eu tive força de vontade, aprender, cheguei num nível bom, né? Tão bom quanto, etc. Mas vai muito do que você quer, sabe? Então, por exemplo, você falou que você tem interesse em um dia, né, estudar fora ou até morar fora. Eu até vejo você com a bandeirinha do Canadá. Quando eu falei que eu morava no Canadá, você ficou mó feliz, Canadá e tal, não sei o quê. Então, assim, cara... Uma beat do Canadá mesmo. Essa é a motivação, velho. Essa é a motivação, sabe? Não tem essa... Na minha opinião, assim, não tem... Esse negócio do limbo do intermediário, isso é uma coisa um pouco psicológica, porque você tem que... É uma coisa muito subjetiva. Como que você fala que alguém é intermediário? Como que eu falo que eu falo inglês melhor do que a pessoa tal, ou a pessoa tal fala inglês melhor que você, sabe? É muito do que você precisa e o que você entrega, né? E isso é uma coisa... Isso é uma coisa, assim, também, assim, já emendando com a questão do intercâmbio, eu vi pessoas irem pro... Eu vou dar um exemplo, assim, um exemplo aqui real, né? Minha namorada foi comigo, tanto pra Austrália quanto pro Canadá. Ela chegou na Austrália sem saber falar help, sabe? Ela não sabia falar nada. Tipo, I'm dying. Ela não saberia falar. Cara, só que ela foi com uma sede, velho, de aprender. A bichinha foi assim, falou, não, eu vim aqui, eu tô pagando mó grana pra estar aqui nessa porra desse país. Esse país é caro, porque se vocês acham que morar no Canadá é caro, a Austrália é 2 vezes mais caro, aluguel, essas coisas, principalmente Sydney, cara, eu vou aprender, né? E ela não sabia nada. Ou foi você que falou, você vai entrar no college, você vai entrar no college.
Cara, assim, foi ela, assim, 100%. Eu não tive influência nenhuma. Eu ajudei muito ela, né? Eu ficava corrigindo redação. Eu era um professor particular dela, mais ou menos, assim. Ficava ensinando pronúncia, vocabulário, essas coisas. Mas, assim, em questão de 1 ou 2 semanas, ela já não morreria de fome, ela já conseguiria comprar qualquer coisa no mercado. Se precisasse perguntar onde que é tal lugar, ela já falava. Questão de 2 meses, todos os amigos delas eram gringos, não australianos mesmo, mas eram pessoas que também estavam lá para aprender inglês, mas todo mundo só conversava em inglês. E ao mesmo tempo que eu vi a minha namorada, assim, nesse 1 ano que a gente morou fora, ela foi de falar zero para hoje em dia eu arriscar falar que ela fala fluente, apesar de ter um vocabulário limitado, apesar de ter uma gramática limitada, falar alguma coisa errada aqui e ali. Mas quando o assunto é comunicação, o importante é A entender B e B entender A. Cara, como você faz para pro B entender o A, não interessa. Exato. Sabe? E fluência é isso, né? E eu vi, ao mesmo tempo, uma pessoa chegar no mesmo nível de inglês dela, junto com ela, literalmente na mesma sala que ela, com os mesmos professores, na mesma roda de amigos, voltar 6 meses depois da Austrália, falar uma palavra. Por isso que eu falei que morar fora não é relevante no sentido de que não vai te ajudar. Claro que vai te ajudar, mas é um catalisador num processo que já tá rolando. Se esse processo, ele tá em Pará, tem Canadá, não tem... Porque é muito fácil, cara, você morar no Canadá sem falar uma palavra de inglês. A comunidade de brasileiros, a comunidade de portugueses, a comunidade de pessoas que falam espanhol é muito grande em todos os países, sacou? Então, por exemplo, a gente morava lá em Sydney. Brasileiro tem tudo quanto é lugar, né? Tem um bairro ali em Sydney que chama Bondi, né? Que é o bairro dos brazuca, velho. Sabe? Cara, você não precisa falar uma palavra de inglês se você quiser. Tem nego lá que mora há anos e fala o inglês mais macarrônico do mundo, sabe? Então, assim, é muito do que você quer e do que você tá disposto a dar em troca pra você conseguir em termos de tempo, de suor mesmo, assim, sabe? Mas por isso que eu acho que é irrelevante, assim, sabe? Porque eu atingi nível de fluência sem sair do Brasil, é que hoje em dia é fácil, porque eu morei fora do Brasil e tal, essas coisas, as pessoas acham que eu fui pra lá pra estudar inglês, mas eu cheguei na primeira vez que eu fui pro primeiro país que eu fui pra fora foi pros Estados Unidos, eu já falava inglês fluente, velho, eu fui pra lá, eu queria montar meu PC, eu já fui lá na loja, na Best Buy, já fiquei discutindo placa de vídeo, marca, especificação de placa de vídeo com os vendedores e tal, eu já tinha um nível de fluência que eu tinha atingido, cara, estudando em casa. Porra, cara, você me lembrou de uma história aqui, foda. A gente pode até entrar nesse tópico aí de histórias engraçadas, pra não falar inglês direito, que... Puta, eu só saí do Brasil uma vez também, fui pros Estados Unidos, Nova York e Orlando, né? Basicão, né? O pacote brasileiro, né? Eu só não fui pra Miami, né? Que era mais um pacote brasileiro. Então você não deve ser brasileiro não, velho. Comprou o pacote errado. Entrei no pacote errado. Mas cara, eu tava na pegada, tava tipo Vem Monstro, né? Nessa época. E aí eu fui acho que é GNC, o nome da loja, pra comprar um whey. E puta merda, velho. Foi foda comprar o whey, mano. Você falou assim que foi lá na Best Buy e começou a trocar ideia com o cara e tal. Eu fui também, igualzinho. A gente só não conseguiu se entender. Mas, puta, cara, eu falei, não, eu quero esse whey aqui e tal. Aí a mulher, não, mas você... Mas, cara, ela começou a perguntar umas coisas, eu não entendi. Ela queria me vender, sei lá, um whey 2W, que é 3W, né? Que é diferente. Cada W é um tipo de preparação lá, né? Da proteína e tal. Ai, meu Deus, cara. Ai, caralho. Ai, meu Deus. Mano, pra ser um perrengue nessa loja, velho. Foi foda e eu fui cuzão, velho. Nossa, saiu de lá com o produto orgânico, né? Não, chamei minha irmã. Vou comprar o whey e saiu com o produto orgânico na mão. Achei que você ia falar que você botou lá no Google Translate e deu aquele botãozinho do Google Translate ler, sabe? Nossa. O negócio. Não, mano, eu chamei minha irmã, velho. Eu caguei no pau, velho. Ah, velho, mas eu tenho certeza que depois você foi em busca de aprender Foi minha motivação, mano. Eu olhei pro céu, assim, em direção ao sol, falei, nunca mais vou passar por isso. English, motherfucker, do you speak it? Eu vou nunca mais aprender em inglês. qualquer lugar do mundo. No meu caso foi um pouquinho mais perigoso, mas foi parecido com isso aí também. Eu tava nessa viagem clássica brasileira, né? Miami, Orlando e Nova York. Oh, aí é turista. É brasileiro. Estou lá no Outlet em Orlando. Por que não? Por que não? Os amigos meus estavam... Dólar a 1,50. Exatamente, na primeira década do ano 2000, né? E meus amigos estavam comprando algumas coisas na loja e eu estava do lado de fora esperando, né? E eu participava de um grupo de igreja cristã aqui no Brasil, que eu
tinha feito uma camisa, eu era presidente do grupo de jovens, tal, eu tinha feito uma camisa e tava usando a camisa lá. E na camisa tinha assim, compartilhe o amor em 17 idiomas, inclusive em árabe. E eu estava no Outlet no dia 11 de setembro de 2011, 10 anos depois do atentado. E eu acho que eu tenho um pouco cara de árabe, né? Não tenho certeza, mas algumas pessoas dizem. E eu estava lá no Outlet e um policial chegou e me abordou. E ele olhou pra minha camisa e falou assim pra mim, isso aqui tá escrito em árabe? Aí eu falei, sim, tá escrito em árabe. É de um grupo religioso. Resposta errada. Ai, meu Deus do céu. No meu inglês limitado, o que eu soube falar, e assim, eu fui tão inocente que eu falei meio feliz, sabe? Que eu queria explicar a camisa pro cara e tal. O cara tinha achado legal, né? Eu achei que ele tinha achado legal, né? E no final de tudo, o cara viu que eu falei com tanta inocência que ele só ficou me seguindo enquanto eu estava no Outlet, mas não fez nada comigo. Não te levou pra salinha. Não. Caraca, mano. Felizmente O não. Afonso saiu só com 3 malas de compra, né? Depois eu tive que esconder aquela camisa que eu falei, se alguém ver isso de novo, eu vou ser preso. Então nunca mais usei aquela camisa enquanto eu tava lá. Pode crer. Você falou do seu momento que você olhou pro sol e falou assim, pô, é agora que eu tenho que aprender inglês, né? Que foi o seu momento Rock Balboa de ficar subindo e descendo a escada. O meu momento foi um pouco diferente, assim. Eu tinha terminado o meu curso de inglês e tal, apesar de eu gostar muito de estudar inglês e tal, naquela época eu só havia feito curso de inglês, eu não estudava tanto em casa, mas eu me achava, eu falava assim, não, fluentão, né, velho? Qual é meu nível de inglês? Meu nível de inglês lá na minha escola de inglês era High Advanced 2, né? Eu sou, sou o pica, né? Eu posso ser presidente dos Estados Unidos amanhã se eu quiser. E aí, assim, eu jogava muito CS, né? Counter-Strike, eu tinha muitos amigos. Aí eu tinha um amigo que era americano, só que ele tava morando aqui no Brasil, sei lá por que motivo ele falava português, em todo mundo falava português e tal, com o nosso contexto era em português. Só que um belo dia no Skype com ele, eu falei assim, pô, cara, eu gosto muito de inglês, eu falo inglês muito bem, posso praticar inglês com você? E eu ainda tive o azar de, eu não sabia que o cara acho que era do tipo interior do Texas, uma parada assim. Então, é um inglês que já naturalmente já é difícil de se entender. Aí ele falou, yo! Exatamente. E aí, cara, putz, eu nunca me frustrei tanto na minha vida com inglês, cara. Porque eu devo ter começado falando, tipo, um hi, alguma coisa do tipo e tal, tipo, né, assim, aquele bem, o ABCzão, né? E, nossa, cara, eu não entendia uma palavra do que o cara falava, velho. E foi aí que eu entendi que você estudar inglês no Brasil, em escolas onde brasileiros estão te ensinando inglês, cara, é muito diferente de você aprender inglês de verdade, né? O inglês que é falado por americanos, por ingleses, ou seja lá o que for, né? Então, conversar com o Alan Jackson não conta, né, cara? Não, cara, mas qualquer um, velho, assim, qualquer um. Vocês que gostam bastante do Canadá e tal, eu falo assim, o inglês canadense é um dos ingleses mais dos nativos, né? É um dos ingleses mais fáceis, se não o mais fácil para uma pessoa que está aprendendo. Então fica aí a dica pra galera também. Porque o canadense ele tem um sotaque bem neutro, né? Um sotaque americano, basicamente sotaque americano, para fins de um cara que ele até o nível avançado, ele não sabe a diferença de um canadense e de um americano, né? É mais fácil porque os caras falam só sorry, né? Sorry, Exatamente. Eu percebi isso uma vez que eu fiz uma viagem um pouco diferente aí do turista brasileiro. Eu vim pra Toronto e fui pra Nova York depois. E eu percebi que lá em Nova York eu não entendia nada que os caras falavam, velho. O inglês nova-iorquino é muito diferente. Então, exatamente, porque nos Estados Unidos você tem os Estados Unidos é um país gigantesco. 50 estados, 300 e lá vai bolinha de milhões de habitantes. E tem uma variação muito grande de sotaque. O sotaque do norte dos Estados Unidos é muito diferente do sul, que é diferente do oeste. Por mais ou menos, assim. Esses são mais ou menos os extremos, né? E é difícil, cara, você pegar qualquer um que é desse extremo, talvez não do caso do oeste, mas se você pegar um nova-iorquino, ou um cara de Boston, ou você pegar um cara de Louisiana, um cara do Texas, é muito difícil de você aprender. E se você aprender com esse cara, o inglês, ele não é um inglês que é... Você não tá aprendendo um inglês, assim, padrão, né? Da parada, assim. Então, eu dou uma dica, assim, que o Canadá é um ótimo país para isso. A Austrália é o pior país de todos para isso. A Austrália tem o pior inglês do mundo. Assim, tipo, em termos de... Assim, um americano tem muita dificuldade de entender o australiano falando, sabe? Se o cara não tá acostumado a conviver com australianos, ele não entende. Eu falo porque eu tinha amigo australiano lá que assim, quando o cara tava falando comigo, ele falava em inglês, né? Normal, inglês de ser humano. Mas quando ele tava falando com um amigo dele... Ser humano.
um brotherzão dele lá, tipo, o cara da quebrada dele, ferrou, velho. Assim, pra mim, se você falar que o cara tá falando em russo, eu acredito, sabe? Nossa. E eu falo inglês fluente. Inglês, tipo, pra mim, ouvir um americano e ouvir um brasileiro, minha capacidade de entender é a mesma. E eu tava lá na Austrália, foi um choque, sabe? Assim, nos primeiros, principalmente na primeira semana, foi difícil. Não difícil, mas é que eu não achei que eu teria nenhuma barreira nesse sentido. E eu tive, né? Então, e é um inglês também que se você aprende lá, é um inglês absurdamente difícil do inglês comum, né? Do dia a dia. Então, expressões regionais, gírias, esse tipo de coisa, assim, vocabulário é completamente diferente. O vocabulário australiano do vocabulário americano, né? Então, mas assim, em contrapartidas, o cara que quer ir morar fora pra ficar lá, fala assim, não, eu vou dar um jeito de ficar e tal, a Austrália é o melhor país de todos. Talvez a Austrália e a Irlanda, mas eu acho que a Austrália é o melhor, é o mais fácil, é o mais tranquilo, processo de imigração, porque é muito longe, né, velho? Assim, então ninguém quer ir pra lá, porque é muito longe. Só que é um país maravilhoso, assim, é sensacional. Assim, a Austrália é uma viagem que, cara, vale cada hora que você passa dentro do avião, que é no mínimo 25 horas. A viagem mais curta. Nossa, meu Deus. Pô, só fazer um comentário a respeito da Austrália que você falou. Se você quiser sacar, se a galera que te ouvindo aí quiser entender um pouco do que ele tá falando do idioma do inglês australiano, assiste um filme sem legenda chamado Wolf Creek. É um filme australiano, cara. Eu vi esse filme, mas... Você assistiu? Assisti, mas... Nossa. Cara, assiste sem legenda que você vai entender o que ele tá falando, hein? Que muita gente também pensa assim, pô, vou morar fora do Brasil e eu vou tentar ficar lá e tal. Então fica aí a dica que esquece o Canadá, por mais que todo mundo fala, não, o Canadá precisa de você, tipo o negócio do tio Sam, assim, sabe, apontando assim, vídeo. Não é tão assim, sabe, não é tão fácil. Assim. Só Quebec que é acima. Nem mais Quebec, velho. Nem mais Quebec. Quebec tá completamente fechado. Isso aí é porque eu quero, mano. É porque eu quero ir pra lá, os caras tá de sacanagem com a minha cara. Velho, eu acho English, motherfucker, do you speak it? Pra gente ir pro último tópico aqui, eu queria saber quais foram as mudanças que ocorreram depois que vocês aprenderam inglês. Não, puta, só depois que eu virei fluente e tal. Quando vocês colocaram, sei lá, coloquei no currículo, sei falar inglês, comecei a me virar bem, quais foram as mudanças que ocorreram? O que aconteceu? O que veio de bom? O que mudou na vida de vocês depois que vocês aprenderam inglês? Cara, eu não seria quem eu sou sem inglês, porque tudo que eu faço é inglês, né? Eu não faço ideia, porque, tipo, o meu mestrado, os meus empregos, as empresas, a empresa que eu tenho hoje, a minha empresa principal, o meu sócio é canadense, né? A gente tem reunião quase todo dia em inglês e tal. Cara, eu não faço ideia quem eu seria se eu não falasse inglês. Provavelmente seria uma pessoa completamente diferente, com experiências completamente diferentes, profissionais, acadêmicas e inclusive amizades e tal. Eu não faço ideia. Inglês na minha vida foi tão importante que eu não me imagino não falando inglês. Perderia muitas oportunidades na vida por causa disso. Cara, com certeza, com certeza. Nem me fala assim. Eu entrei numa multinacional americana, igual eu falei, né? Eu entrei como estagiário. Fazia ADM, fazia administração, terceiro ano de administração, entrei como estagiário e eu me destaquei muito por causa do meu inglês. Então, assim, cara, eu era promovido, era promoção atrás de promoção. Tipo, todo ano meu salário dobrava, porque eu ia me enfiando nos meios onde só tinha americano, e os americanos eram cargos altos, o pessoal começava a gostar de mim, e tipo, cara, e assim, o inglês no mundo profissional, independente se você tá na área de TI ou não, cara, eu não consigo pensar numa área que o inglês não vá te ajudar, sabe? Assim, não tem como, sabe? É muito crucial hoje em dia, né? Assim, pelo menos da experiência que eu tenho, talvez eu seja um pouco, como é que fala? Esqueci a palavra. Assim, eu sou tão envolvido com o inglês que eu talvez não seja a melhor pessoa pra fazer essa análise, né? Mas, cara, hoje em dia, assim, é crucial, assim, acho que muda a vida da pessoa em níveis que ela não faz ideia, né? Não é só o salário que aumenta, né? Só a cultura aumenta, né? Muita coisa aumenta. Pra mim, acho que profissionalmente também foi bem importante, assim, eu acho que hoje eu vejo, assim, pelo LinkedIn, assim, as pessoas mandando mensagens e propostas de emprego que não existiam antes, não tinha nem sonhava, assim, que ia receber um dia, entendeu? E aí, sabe, assim, entrevista na Booking, Apple, então, assim, pra mim foi bem importante aprender, colocar lá, pelo menos no currículo lá, o inglês. Pô, às vezes, cara, você vai ter um cliente, tipo, que é de fora, e se você é o cara que fala inglês na empresa, você é o cara que fala inglês melhorzinho, você pode ser estagiário, velho. O dono da empresa vai chamar você pra falar com aquele cara. Provavelmente o dono da empresa não necessariamente fala inglês tão bem quanto você. Então, assim, te abre, assim, portas profissionalmente, assim, absurdamente, né? Eu posso falar de derrota, cara. Se vocês quiserem, eu falo de derrota. Fala, velho. Vitória eu não tenho nenhuma, mas
e derrota. Isso aí que você comentou, eu tenho, só que é o contrário, sabe? Nas empresas que eu trabalhei, assim, teve uma vez que pegaram um pessoal e falou assim, não, a gente vai ter que mandar uma galera pros Estados Unidos pra fazer um curso lá na empresa X e tal. E foi quem sabia inglês, né? Foi quem sabia inglês. Outra oportunidade que eu tive uma vez foi, igual o Leonel falou, que as possibilidades se abrem, né? O Facebook mandou vaga pra entrar lá no Facebook, daí na hora de falar do inglês então, sei ler documentação, mas não sei falar direito. Aí ele só falou assim, sorry, ponto. Então é embaçado, cara. Uma coisa legal, tipo, o ano passado eu e o Ramon, né, a gente foi lá no Front em Sampa, o Elder fez uma palestra lá bem legal, o Elder tem um podcast com ele aqui, que a gente entrevistou ele, também tá aí no Canadá, tá em Toronto, junto com o Leonel, eles andam de mão dada aí, né? Que isso. Preciso pegar a camiseta lá com ele lá, que você mandou, hein? Então, verdade. E ele falou, cara, ele falou assim, a gente tem um potencial, cara, de todo mundo ser um desenvolvedor internacional, sabe? Aqui no Brasil, a gente não tem muito essa ideia, assim. Então, eu até falo pra vocês que estão ouvindo aí, cara, vocês têm um objetivo que se veem como pessoas internacionais. Potência internacional. Tenta tirar esse estigma que a gente tá no Brasil, a gente é sempre o atrasado, nós somos síndrome do vira-lata, sabe? A gente não manja muito, tudo fora é tudo bem melhor. Não é bem assim. Que na realidade é muito pelo contrário, né? Tem muito desenvolvedor bom, tem muita empresa que adora contratar brasileiro. O brasileiro trabalha muito duro. Exato. É bem competente e tal. Exato. E assim, se vê como um cara, como um desenvolvedor ou programador, o que você quer ser, se veja internacional, que você tem todo o potencial pra isso. Se você ainda não consegue se comunicar o suficiente, cara, corre atrás que a gente tem certeza que você tem esse potencial pra ser um cara internacional. Certeza, e também tem a questão de que, deve ter bastante gente ouvindo aqui a gente, que eles, às vezes o cara trabalha com freela, ou o cara trabalha numa empresa, mas ele quer começar a trabalhar com freela. Cara, assim, o que você prefere? Assim, prefere cobrar $1.000 pra fazer um trampo ou $1.000, sabe? Então, pergunta pro Afonso. tem uma questão financeira também, cara, sabe? Eu tô abrindo uma empresa de desenvolvimento aqui. Cara, eu tô abrindo a empresa de desenvolvimento, eu tenho alguns clientes no Brasil, mas, cara, eu já tô assim, o meu plano de marketing é pra ir atrás de cliente na Austrália, no Canadá, na Europa, porque é uma oportunidade de negócio que, cara, eu vou conseguir ganhar muito mais dinheiro por questões cambiais e tal, e é o tipo de oportunidade que se eu não falasse inglês, cara, é impossível, né? No meu caso foi bem parecido, assim, as melhorias que teve depois que eu comecei a aprender inglês, né, uma delas foi que agora eu tô trabalhando numa startup nos Estados Unidos, né, trabalho remoto, e eu trabalhava numa empresa há 10 anos, já estava numa posição de gerente, hoje eu sou dev e meu salário é muito melhor do que eu ganhava como gerente na outra empresa. Muito melhor, não muito melhor, mas como você disse, Otávio, eu faço um curso de inglês gratuito, né, é um professor particular que eu tenho todos os dias, que eu faço reuniões e posso praticar o inglês, e assim, a minha perspectiva de futuro nesse emprego é muito maior, porque agora eu me sinto que eu sou um programador que está no mercado mundial e não focado no mercado brasileiro. E, cara, e você não tá pagando pra aprender, você é pago pra aprender. Olha, a mensagem final do cast. Bonito. Bom, galera, acho que é isso. Muito obrigado aí pra todo mundo ter participado. Acho que esse é um assunto, como eu falei no começo do cast, esse é um assunto recorrente que a gente fala que não deve na estrada. E eu acho que a gente vai continuar falando. A gente tem ainda, muita coisa pra discutir sobre esse assunto. Acho que a gente vai ter mais histórias sobre isso. E a mensagem que a gente dá é essa, que, cara, estude inglês. Inglês pra quê, né? Pra tudo, cara. Vai mudar muitas coisas na sua vida. Não importa se é só o trabalho, se é viagem, se é por lazer. Não vai fazer mal. Mal não vai fazer. Só vai fazer bem e só vai atrair coisas boas pra você. Então, próximo objetivo aí, não desista. Não desista porque existe esse limbo do intermediário, existe essa falsa impressão que você não tá aprendendo. É o que o Otávio falou. Você, sei lá, tá emagrecendo, tá engordando e se olhar todo dia no espelho e você não reparar isso porque você tá se vendo todo dia. É muito difícil você dimensionar isso. Então, se você tem se você tem esse problema, entre aspas, de eu quero ver se eu tô evoluindo mesmo, faz isso tem essa dica que o Otávio deu, grava você falando, faça testes. Uma coisa que eu tô fazendo agora, tô fazendo entrevistas em inglês também, então, com a entrevista você consegue praticar e ver se
pô, e aí, a pessoa me entendeu, não entendeu? E, cara, bola pra frente aí, a gente só tem a ganhar aprendendo esse idioma aí. No final também não é nem tipo estude inglês, é viva inglês, sabe? É muito mais fácil de aprender quando você não percebe que você tá aprendendo. Então valeu, pessoal. Até mais. Até o próximo cast. Falou, pessoal. Falou. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço, falou.